Agora, o ministro do Turismo, Celso Sabino, acabou de deixar a carta de demissão, entregar a carta ao presidente Lula. E o Igor Damasceno está ao vivo com a gente agora, direto de Brasília, para trazer todos os detalhes. Oi, Igor. Então, seria realmente na sexta-feira, que foi o ultimato, né, dado pelo União Brasil. Como é que foi essa entrega? Houve uma conversa anterior? Conta melhor os bastidores pra gente. Boa tarde. Oi, Márcia, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Pois é, uma informação de momento, um breaking news, isso porque o ministro do Turismo, Celso Sabino, quebrou o silêncio e decidiu falar então sobre a possibilidade de deixar o governo federal, pedir demissão do cargo de ministro do Turismo. Ele acabou de conceder uma coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto e rapidamente respondeu algumas questões. Sabino confirmou que entregou ao presidente Lula uma carta de demissão, ou seja, abrindo mão do cargo de ministro do Turismo, deixando de lado essa gestão no governo federal. Só que ele explicou alguns detalhes, porque ele não sai imediatamente da pasta. Ele disse o seguinte: semana que vem o presidente Lula vai com uma comitiva para Belém do Pará. Por lá ele vai entregar obras relacionadas à COP30. COP30, onde o ministro Celso Sabino tem liderado algumas questões. E aí o próprio presidente Lula pediu para que ele fosse até Belém nesta comitiva presidencial, que ele fizesse parte ainda como ministro do Turismo. Então, apesar de ter entregue essa carta de demissão, a saída não é automática. Semana que vem ele deve ir com Lula para Belém ainda como o chefe da pasta do Turismo. E aí surgiu uma dúvida: depois desse evento, Celso Sabino vai então oficializar a saída dele? Vai ser oficial? Vai ser publicado no Diário Oficial da União essa exoneração do cargo de ministro do Turismo? Ele não respondeu essa pergunta. Também foi questionado se por acaso a União Brasil concordou com essa permanência dele no cargo, pelo menos até semana que vem, porque hoje termina o prazo dado pela União Brasil para que ele saia do governo federal. Celso Sabino disse que está em consonância com a União Brasil e que acredita no diálogo. Então, por pelo menos mais uma semana, ele deve permanecer no cargo de ministro do Turismo. Ele não quis responder se há possibilidade dele deixar a União Brasil para continuar no governo federal. Evitou responder isso, mas disse que acredita no diálogo. Então, tudo continua muito incerto. Ele vai permanecer no governo? Ele vai sair do União Brasil? Ele vai, de fato, obedecer ao comando do União Brasil e deixar o governo federal depois dessa viagem? Nada disso foi respondido pelo ministro. A única coisa que ele soube dizer é que entregou uma carta de demissão e que agora depende ao presidente Lula, depende dele, o que vai acontecer com o futuro de Celso Sabino no governo federal. Tudo está muito em aberto e a gente mais uma vez vai ter que aguardar essa semana passar, esse evento lá em Belém acabar, para saber o que de fato vai acontecer. Nos bastidores, o que se fala é que ele ganhou uma sobrevida até fazer essa entrega dessas obras consideradas muito importantes e que depois desse evento ele de fato deve deixar o governo federal. Mas daqui até lá, Celso Sabino permanece como ministro do Turismo e aí depois o oficial a gente vai ter que aguardar. Márcia. Agora, Igor, me tira uma dúvida, existe uma informação de bastidor também que o presidente Lula estaria em negociação para uma possível reunião com o presidente do União Brasil. Tem ali um atrito, né, com o Rueda, né, tem várias investigações acontecendo contra o presidente do União Brasil, mas mesmo assim, Lula estaria disposto a realmente passar por cima dessas adversidades que tem com o presidente do União Brasil para tentar manter Celso Sabino pelo menos até a COP30. Tem algum bastidor que você ouviu sobre isso? Tem sim, Márcia. A avaliação do presidente Lula é que Celso Sabino desempenha um trabalho muito efetivo, um trabalho muito bom à frente do turismo. Primeiro porque houve recorde de turistas estrangeiros aqui no Brasil na gestão de Celso Sabino. E segundo, porque Lula acredita que ele está fazendo um bom trabalho à frente da COP30, resolvendo questões que eram ali uma dor de cabeça para o governo federal, e também porque a COP já está batendo as portas. Ela vai ser realizada
daqui menos de 60 dias, vai ser realizada a partir do dia 10 de novembro. Então, trocar o chefe do turismo, que lidera a COP30 nesse momento, é considerado algo muito perigoso para o presidente Lula. Então, de fato, ele está disposto a negociar com Antônio Rueda, presidente do União Brasil, essa permanência de Celso Sabino, pelo menos até o fim da COP, que vai ser no dia 21 de novembro. Só que há uma crise entre Rueda e Lula. Recentemente, o presidente fez uma reunião ministerial, onde ele disse que pessoalmente não gostava de Rueda. Isso agravou a crise com a União Brasil e dias depois o partido oficializou a saída do governo federal. Então, Lula também quer negociar para não arriscar que qualquer situação da COP saia, então, do controle do governo federal. E no meio de todo esse imbróglio, Márcia, trago outro bastidor para você, que o PT e o PDT estão de olho na pasta do turismo. O PT quer indicar o atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, para assumir o lugar de Sabino. E o PDT também está de olho nessa cadeira, porque é um ministério que está tendo protagonismo por causa da COP. Então, muito bastidor em torno desse assunto, mas pelo menos por agora, pelo menos até semana que vem, Celso Sabino segue à frente da pasta. Também, acrescentando a sua informação, teria uma vontade do próprio ministro Celso Sabino, agora ex-ministro, de colocar a Ana Carla Machado Lopes, né, que já trabalha com ele na pasta e teria também uma atuação importante. Então, na escolha de Celso Sabino, Ana Carla Lopes assumiria neste momento, mas não se sabe, é claro, se o presidente Lula vai fazer essa definição, já que tem outros partidos também querendo, né, pleiteando a pasta do turismo. Obrigada por enquanto, Igor Damasceno. Agora a gente vai ouvir, né, a entrevista coletiva, um trechinho do que falou o ex-ministro do Turismo, Celso Sabino. Próximo capítulo. Hoje entreguei a minha carta de demissão ao presidente, recebi esse pedido e assim como o presidente foi muito cortês, confiou em mim, acreditou em mim uma responsabilidade muito grande e eu estou trabalhando para honrar, eu não poderia negar esse pedido do presidente da República. O senhor entregou a carta de demissão, mas o senhor segue ministro e agora está sob decisão do presidente Lula. Perfeito. Oficializar a sua demissão. O seu partido aceitou dar esse prazo a mais? Eu vou... Já tem prazo de 24 horas da semana passada, você está 15 dias posteriores. Vou seguir conversando com as lideranças do meu partido, apresentando todas as razões que eu expliquei aqui para vocês e que o presidente também falou, e nós vamos continuar o diálogo. O senhor acredita que ainda tem possibilidade de reverter esse quadro e reverter a possibilidade de o senhor continuar como ministro e o Brasil continuar do jeito que está? Eu acredito no diálogo. Eu acredito que os homens públicos devem querer o que é melhor para o país. Então, ok? O senhor acredita que ainda pode reverter e continuar como ministro do governo? Eu acredito no diálogo e acredito que os homens públicos que têm compromisso com a nação brasileira vão trabalhar juntos pelo bem do país. Tem possibilidade do senhor sair da União para continuar como ministro? A gente viu que as últimas perguntas ali ele evitou responder, né? Vamos chamar os nossos comentaristas então. Henrique Kriegner e Luana Tavares, bem-vindos, boa tarde. Quero começar com Kriegner agora. Kriegner, a gente sabe que a relação de Antônio Rueda e Lula já não é boa, já tem um tempo, né? Você acredita realmente que o presidente Lula estaria tão disposto assim a manter Celso Sabino no cargo para fazer uma reunião, se encontrar, dar esse braço, porque querendo ou não é dar um braço a torcer ali, né, para alguém que não é bem visto por ele. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno, Luana e todos que nos acompanham aqui em tempo real. Eu acredito que sim, viu, Márcia? Porque existe um interesse do presidente Lula de manter, claro, as aparências de que está tudo bem no seu governo e também o interesse eleitoral. O ministro Sabino, ex-ministro Sabino, ele também é um forte candidato aí ao Senado pelo estado do Pará, então ele tem ali já um interesse e é justamente por esse interesse, né, que ele optou pela saída. A disputa partidária, ela é um elemento importante, mas a escolha do ministro foi considerando os próximos passos na trajetória política, ou seja, a conta que ele fez foi quem é que me ajuda mais a ser eleito para o Senado na eleição do ano que vem, e ele chegou à conclusão que seria o próprio partido e também na figura aí do presidente Rueda. Então, o presidente Lula com isso fica a ver navios. Ganha o Brasil de certa maneira porque a probabilidade de alguém técnico substituir o ministro é muito grande, e eu sou um grande entusiasta de pessoas técnicas chefiando as pastas e não somente políticos, não fazendo essa alocação partidária aí para tudo que é lado. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, Márcia.
Perfeito. Antes da gente chamar a Luana, o Bruno Pinheiro chega agora ao vivo com a gente, direto de Brasília. Bruno, boa tarde. Então, por aí a notícia caiu já. Era esperado, né, que até o final da tarde ele anunciasse essa saída, Bruno. Tinha expectativa sim a semana inteira. Ótima tarde a você, em especial a quem nos acompanha nesta sexta-feira. Eu tentava contato agora com o Antônio Rueda, que me respondeu que está em voo, está em viagem. Então, os aliados do União, os líderes não estão aqui na capital federal, ou seja, o ministro foi sozinho lá no Palácio do Planalto levar este documento, levar esta carta sem alongar. Até agora, nenhuma nota oficial do União. A legenda em si não se manifestou, também não disse se vai se manifestar sobre a saída e sobre essa fala do ministro que fica ali com certo receio. Estou indo, mas eu queria ficar. Quando ele fala que espera e acredita muito no diálogo. Antônio Rueda, nas últimas semanas, já deixou claro que não tem interesse algum em continuar no governo. Nesta semana, Alcolumbre, no Senado Federal, fez vários elogios ao governo Lula, aos líderes do governo, o que foi visto, inclusive, como um recado para Rueda. Rueda querendo sair, Alcolumbre, que é da legenda do União, ou seja, que está na presidência do Congresso Nacional, elogiando o governo Lula, indo totalmente na contramão do entendimento de Ciro Nogueira e também de Antônio Rueda. Luana Tavares, esse já é um feito histórico da federação, que recém juntou, na verdade, União, PP, Antônio Rueda, Ciro Nogueira, experiente, que também já foi aliado do governo de Dilma Rousseff, depois virou oposição. É oposição, inclusive, já dando sinais que eles não aceitam o diálogo. Mas o ministro Celso Sabino fez um discurso de esperança, de união, o que aparentemente não existe nesse momento, né? Sem dúvida, Bruno. Boa tarde para você, para Márcia, Kriegner, todos que nos acompanham aqui em tempo real. Já era uma saída esperada e já era uma movimentação esperada, tendo em vista esses pontos que o Kriegner trouxe e também a questão da eleição nacional que nós vamos ter no ano que vem, né? A União precisava mostrar esse desembarque completo do governo, apesar de Celso Sabino ter uma boa relação com o Lula e ter uma posição confortável como ministro do Turismo, uma atuação que passou aí abaixo de crises e de diversos problemas que outras pastas tiveram. Sabino soube conduzir essa atuação e tinha bom relacionamento com o presidente. Então, acho que isso acabou contribuindo para essa demora, mas óbvio que o partido tem ali a sua posição na eleição do ano que vem, já se colocando como oposição forte, até com chances de ter candidatos dentro da sua aliança, PP, União e outros partidos. Então, para eles, existia essa demanda rápida, né, urgente de desembarcar por completo para poder não ter nada que seja dito contrário de uma oposição completa para fortalecer a chapa, para fortalecer as alianças que eles estão construindo para 2026. Então, essa falta de união, né, aqui o trocadilho com a sigla, na verdade é uma demonstração de posicionamento, Bruno. Posicionamento que fortalece o partido e o que ele for decidir em termos de candidatura para o ano que vem. Obrigada pelos comentários e pelas análises. Qualquer novidade sobre essa situação do Sabino, a gente retorna.